cumprimento a igreja com a paz do Senhor e também aos que nos assistem, né? Agora pela internet também, que eu cumprimento com a paz do Senhor, que a graça, o amor de Deus, né, alcance cada um nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos podem sentar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Humanamente falando, somos poucos, mas bastava 2 pessoas aqui para que o Senhor Jesus, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo e as miríades de anjos estivessem. Como o irmão estava falando no início, na abertura aqui, ele falando a respeito que se na nossa casa nós tiramos um tempinho de oração, 2 pessoas, o pai, a mãe e o filho, ou 2 pessoas, o que for, ali o Senhor estaria. Porque ele diz que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Ele não quis dizer onde tivesse milhares e milhões, não. Porque ele não se importa com quantidade, mas ele importa com a qualidade. Entendeu? Então, é isso que é importante. E, como eu estava falando com a irmã, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Tem até um hino que fala, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Por que ele estava? Porque já tinha alguém aqui. Essa casa vazia, o Senhor não estava. Mas quando uma pessoa que chega, já vem com ele. Então, quando todos nós chegamos aqui, o Senhor, a primeira pessoa que chegou, veio com o Senhor. Nós chegamos, o Senhor estava conosco e já estava aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E pode ter certeza que essas cadeiras estão cheias dos anjos. Porque o Pai e o Espírito Santo, estando conosco, ele não anda sozinho. Eles têm as miríades de anjos para poder acompanhar. Essa certeza, né? Mais importante para nós é o Pai estar aqui conosco, né? Então, que Deus abençoe tanto a nosso culto aqui, quanto as outras igrejas que estão cultuando ao Senhor, ou que ainda vão cultuar. Que Deus possa abençoar cada ministério, cada igreja, cada pastor, cada visitante, cada membro. O Senhor possa abençoar rica e poderosamente e receber o louvor, a adoração, receber a oração no trono de graça. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, quando eu senti no coração de trazer a mensagem, o que Deus espera de nós. Uma coisa que Deus não espera de nós, alguém aí sabe me dizer? O que Ele não espera de nós? Ele não espera a perfeição. Enquanto nós estamos nessa forma humana, nós nunca vamos atingir a perfeição. Mas a perfeição nós só vamos alcançar quando estivermos na glória. É a única coisa que Ele sabe que Ele não exige de nós, porque nós não vamos conseguir. Não vamos, porque nós vivemos na forma humana. Mas Ele espera de nós algumas coisas que não é difícil e nem impossível para nós. Ele não pede a gente nada impossível, nada difícil. Ele é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Ele, antes de nós começarmos a dar entrada na palavra, Ele espera que nós tememos a Ele. Temer é ter reverência, reverenciá-lo como Deus, reconhecê-lo a soberania e obedecê-lo. Então Ele espera isso de nós. Ele espera que nós andemos nos seus caminhos, aplicando na nossa vida todos os princípios do viver diário. Ele espera que nós amamos e o servimos de todo o nosso coração e amando ao próximo como a nós mesmos. Tem alguma coisa difícil aí? Não há nada difícil, não há nada impossível. Mas o que eu quero trazer nessa noite é o que Deus espera de nós através das nossas orações. Que nós não podemos orar por orar. Orar por orar é zombar de Deus. Porque quando eu abro a palavra, eu leio, Deus fala comigo. Quando eu falo com Deus através da oração, eu falo com Deus. A oração é um diálogo entre o Filho e o Pai, entre nós e Deus. Então, Ele espera de nós alguns itens que eu vou citar aqui. Nós vamos abrir a Bíblia no Isaías 30, versículo 18, para nós lermos a mensagem. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça,
bem-aventurados ou mais do que felizes todos os que nele esperam. Ele não diz mais todos que esperam no homem, o homem é falho, todos que esperam, todos que nele esperam. Por quê? Porque ele cumpre a palavra dele. Ele tem inúmeras promessas dentro da palavra dele para nós. Mas nós só vamos saber das promessas do nosso direito. Os irmãos já viram que é o Velho Testamento e Novo Testamento. Um pai, uma família só faz um testamento, deixa um testamento para quando ele morrer, dividir a herança para os filhos. Quer dizer, a herança é a bênção que a família, o pai ou a mãe está deixando para os filhos. Nós só conhecemos a nossa herança, o que Deus deixou para nós, lendo a palavra de Deus. Se nós não temos, se temos preguiça, não temos vontade de examinar as Escrituras para conhecer o poder de Deus, que Ele mesmo diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, para nós tirarmos proveito para a nossa vida. Às vezes tem pessoas que falam assim, o que significa eu tenho promessa? Se você tem promessa de Deus, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas como é que eu sei que eu tenho promessa de Deus? Quer dizer, falou alguém por alguém? Não, pela palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir todas as promessas de Deus, tem nela o sim e o amém. Mas você só pode saber qual é a promessa que Deus tem para você se você ler o testamento que Ele deixou para você. Vem dizer que quando uma família, o pai morre, a mãe morre, vai lá até a leitura do testamento, ele não vai para poder saber, não quero nem saber o que é, se deixou alguma coisa. Existe isso? Eu nunca vi isso. Então aqui o testamento é deixado de Deus para nós, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós somos herdeiros da promessa de Deus, das promessas de Deus. E não tem nada impossível para o nosso Deus. E eu quero dizer para os irmãos, por isso Deus espera para ter misericórdia de vós. Eu quero dizer que até no silêncio de Deus, Ele está nos respondendo. Mas está nos respondendo de que forma? Quando parece que Deus não está nos ouvindo, parece que nada acontece, você ora e parece que nada acontece. Ele espera para se compadecer de nós. Ele espera que nós temos que estar atentos. Deus nos responde de várias formas, através da palavra, através da letra de um hino, Deus responde. Eu me lembro que o ano passado, irmã Miriam e o irmão Manel sabe como eu cheguei aqui. Eu estava num problema espiritual muito grande que eu não sabia porquê. E eu ficava, Jesus tem misericórdia. Senhor, o que... Eu ficava assim, meu Deus, se é pecado, me revela. Eu não sabia, mas eu passei tanto mal. Fui até para o médico aqui e tal. Era algo terrível. Mas por quê? O inimigo estava furioso e vai continuar furioso em nome de Jesus. Porque mas o meu esposo lá no Brasil fazíamos um devocional de manhã, de tarde e à noite. E eu falei para ele, chegando lá na Inglaterra, nós vamos continuar. Não dava para fazer de tarde, mas agora nós podemos já fazer, porque Deus já tirou até 2 horas nossas de trabalho, repondo de outra forma, para nós não chegarmos tarde em casa, porque tinha desculpa de que eu não podia participar do Zoom, porque eu chegava muito tarde para preparar tanta coisa. Então aquilo que é empecilho na nossa vida, Deus tira. Irmão, não deixe o trabalho impedir você, porque você tem a desculpa do trabalho, porque se for desculpa, Deus tira. Ele ama você, que Ele tira, porque Ele quer você. Você precisa mais dEle, nós precisamos mais dEle do que do trabalho, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Então Ele espera, até no silêncio dEle, Ele espera para que você ouça o que Ele tem para falar. Às vezes nós ficamos, Senhor, é isso, e nós não deixamos, nós falamos tanto e não deixamos Deus falar. Ajoelhamos, falamos tudo o que queremos, mas não somos capazes de continuar, menos um pouco de silêncio, para ver o que Deus tem para falar. Aí eu me lembro, então, que eu fui naquela época, o ano passado, eu não tinha força para comer, para dormir, para nada. A irmã Miriam, irmão Manel, viu, eu estava em 48 quilos, eu estava seca, magra, e estava horrível, porque eu não tinha fome, não tinha vontade de comer, e eu não sabia por quê. A irmã Miriam saía para fazer a caminhada e eu ficava lá naquele chão da casa dela, clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por que isso está acontecendo, meu Deus? Me revela, me mostra, me livra disso, Senhor. Caminhei tanto ao Senhor. Aí um dia eu recebi um convite, irmã Miriam, irmão Manel,
numa vigília, numa sexta-feira, na igreja que nós éramos antes de estarmos aqui. E lá eu deitei no chão, havia uma menina deitada, uma mocinha deitada no chãozinho no canto, e eu deitei no chão porque eu não tinha força para ficar de joelho, nem sentada, nem em pé. Não tinha força nenhuma. Aí eu deitei no chão, encostei assim e só ficava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E eu sei que eu fiquei ali um bom tempo. Aí quando começou a cantar o louvor, que eu não me lembro se eu já tinha ouvido ele alguma vez, aquele Te Amo, Deus. Tua promessa, tua bondade nunca falta. Isso. Quando eu ouvi aquele hino, irmãos, aquele hino entrou na minha mente, no meu coração, de uma tal maneira que foi assim, eu fui liberta. E já estava, desde a vinda do Brasil para cá, sentindo aquele mal, aquela coisa terrível. Aí aquele hino entrou de tal maneira no meu coração, a mensagem entrou no meu coração de tal maneira que na mesma hora a Miriam lembra e meu maneiro. Eu fui renovada no Espírito Santo e eu chorava e eu louvava a Deus e eu falava em mistério, e aquilo foi um refrigério, uma paz na minha alma. Então nós temos que estar atentos, que Deus fala de diversas formas. Quantas vezes Deus falou para mim através de letra de hino que eu nem estava imaginando. E Deus fala da mesma hora. Se eu fosse ficar aqui contando os testemunhos de livramento de Deus, de resposta de Deus, quando é para ser imediato, Ele responde imediato. Ou Ele através de alguém, que Ele usa alguém para falar com a gente, ou você abre a palavra e Ele fala. Eu tenho testemunhos disso. Eu tenho testemunho até de arrebatamento de sentido mesmo. Eu não tenho tempo para poder contar. O Senhor falou para mim na palavra de manhã, de noite, e Ele me fez ver a solução do problema que eu precisava resolver. Entendeu? Então, Ele fala através da letra do hino, através da oração, através da palavra. Quantas vezes Ele fala conosco? Uma vez eu estava com meu coração atribulado há muitos anos lá no Brasil, meu coração me condenando, e eu estou: Senhor, meu coração me condena, meu Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas, por que eu estou assim dessa forma? E eu fazendo café de manhã, e o cheiro do café me fazia mal, e eu estava com ânsias e tudo, mas só Deus, e eu sabia o que eu estava enfrentando, coisa espiritual mesmo. Aí eu falando em espiritual, de repente, imediatamente, daquela angústia toda, o Senhor coloca no meu hino, na minha mente, um hino que eu não lembrava dele há muitos anos: se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Deus colocou esse hino, a letra desse hino. De repente estava eu lá passar roupa, não sei se era do meu marido, do meu filho, e o cheiro do café que me fazia mal, e eu sentindo ânsia, e quando veio aquela música na minha mente, eu não estava pensando em cantar nada, a mente não estava pensando em cantar nada. Deus lacrou minha mente e botou lá: se o coração nos condena, maior é Deus. Aquilo que eu tinha falado com Deus, nunca mais lembrava dessa música, veio na minha mente: Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Na mesma hora, irmãos, se eu pudesse, eu saía pulando dentro daquela casa, mas eu estava no quarto da minha filha, ela estava dormindo, e eu não podia fazer barulho. Tamanha paz e alegria, acabou, mas foi assim, um abrir e fechar de olhos, aquela turbulência toda foi sanada. O cheiro do café, que era insuportável, eu podia beber até a garrafa toda, de tanto que eu estava em paz na minha alma. Então, por isso que eu falo com os irmãos, Deus fala com a gente de várias formas. Nós temos que estar atentos à forma que Deus fala conosco. Temos que ter intimidade com a palavra de Deus para reivindicar o meu direito. Quando tiver, fala assim: Senhor, eu estou firmado na tua palavra. Senhor, a tua palavra me diz assim, assim, assim. Falar para o Senhor aquilo que a palavra dele diz. É você dizer: Senhor, estou firmado na tua palavra, e ela me diz assim, assim, assim. Entendeu? Então, falar com o Senhor o que a palavra dele nos diz. Isso é intimidade. Quando você conhece, aí você fala: Senhor, a tua palavra me diz assim, por que eu estou desse jeito, Senhor? O Senhor sabe das coisas. Entendeu? Quando temos intimidade com a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não temos tempo, ou temos desânimo, ou ficamos folheando, deixa eu ver o que o Senhor quer falar aqui comigo. Ele quer falar de Gênesis, Apocalipse, e quer falar conosco. Às vezes nós ficamos folheando.
Uma vez aconteceu isso, que eu não folhei, não. Eu não tinha nem a Bíblia marcada, não. Eu não riscava a minha Bíblia, não. Não grifava nada, não. E eu, no monte, eu precisei, não vou contar o coisa. Eu só sei que eu precisei. Eu falei, meu Deus, eu preciso de paz no meu coração para eu poder orar. Meu Deus, tem misericórdia. Quando eu abro a palavra de Deus, o Senhor me dá a palavra ali. Eis que Deus exalta com a sua força e quem ensina como Ele. Era o que eu precisava ouvir. Na mesma hora, acabou toda a turbulência da minha alma e eu fiquei todo dia, de noite, Ele me revelou. Irmãos, é incrível quando a gente tem intimidade com Deus. Então o inimigo, aqueles que não gostam de oração, lê a palavra, não tem problema nenhum. O diabo não perturba, não. Não perturba porque ele não está mexendo com ele não está. Mas tem uma coisa, mas não é porque ele perturba quem está buscando que nós vamos deixar, não. De maneira nenhuma. Vamos continuar, porque quem está conosco é muito maior. Amém? Louvado seja Deus. E então, vamos ver aqui o que Deus espera de nós através da oração. Vamos ver aqui algumas situações. Deus espera que, quando oramos, confiamos plenamente nele. Orar confiando plenamente nele. E se confiamos plenamente nele, o que Ele espera de nós? Que nós fazemos uma entrega total. Muitas vezes nós oramos, colocamos nas mãos de Deus uma coisa e nós procuramos fazer o nosso jeitinho. Eu lembro de Sara, né, a mulher de Abraão, quando o Senhor falou que Abraão ia ser pai de multidões, mas era com a Sara, que era a esposa dele. A Sara, vendo que estava demorando, já tinha perdido o costume das mulheres, foi dar um jeitinho, foi entregar Agar, a concubina dela, para Abraão, e o povo de Israel sofre até hoje com a herança de Ismael. Então, para ver, nós não temos que dar ajudinha nenhuma, Deus não precisa da ajuda de ninguém, Ele só precisa de obediência, de temor, de fé, de confiança, de esperança. É isso que Ele requer da gente, entendeu? Então, não precisamos. Às vezes põe um caso na mão de Deus e nós vamos fazer. Eu tenho lido isso aqui e eu tenho vivido umas situações, esses dias que Deus está colocando uma paz no meu coração que excede a todo entendimento. Mas está mesmo, que eu estou assim, não pode vir de outra, só pode vir de Deus. Paz no meu coração. Então Ele espera, então se nós confiamos plenamente nele, entregamos, fazemos uma entrega total a Ele, sem ficar, entrego e tiro. Não está demorando a responder, fica eu tenho que fazer isso aqui, não. Às vezes a pessoa está pedindo uma porta de emprego aberta, mas não especifica que emprego que quer. Aí quando sai o emprego, não era esse aqui que eu queria. Então fala, Deus sabe o que é que você quer, mas Ele quer ouvir você falar. Entendeu? Se você não falar, às vezes a pessoa fala assim, eu estou orando a Deus para Deus me dar um carro. Mas não fala que cor do carro, que tipo do carro, que ano do carro, não fala nada, não especifica nada. Aí aparece ali um Fusquinha, que eu nem sei se ainda existe isso ainda, ou aparece um bem velho lá, mas não foi isso que eu pedi a Deus. Você pediu a Deus qual? Você especificou marca, modelo, cor, você especificou? Não. Então pronto, Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração. Ele diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Qual que é o desejo do seu coração? Eu quero um esposo. Mas de que jeito você quer um esposo? Alto, baixo, magro. Especifica para Deus como você quer. Eu quero uma esposa. Especifica para Deus como você quer, porque Ele tem prazer de nos dar, de dar a nós como a nossa vontade. Ele diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aí uma vez ensinando para o Jorge orar, quando ele era novo convertido, andando na praia, eu falei com o Jorge, seu Jorge, você está orando, você orar para Deus te dar, eu estou orando para Deus me dar uma companheira e tal. Falei assim, você especificou? Não, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe, vai me dar conforme a vontade dele. Ele falou, escuta aqui, Deus não tem preferência nenhuma, Deus não tem escolha, Deus não faz acepção, para Deus tanto faz. Aí vi uma pessoa muito obesa, encostada, sei lá, no barranco, nas pedras, lá na praia, muito obesa. Eu falei assim, Jorge, e se Deus quiser te dar aquela senhora que está ali? Não, mas espera lá, mas também não é para tanto. Eu peguei e falei assim, mas para Deus,
aquela senhora ali como uma esbelta. É a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Aí eu peguei, depois nós vimos uma outra que parecia até anoréxica, de tão magra. Eu falei, Jorge, e se Deus te der aquela igual aquela ali? Aí ele pegou e falou assim, mas não tem meio termo, não? Eu falei assim, ele falou assim, nem tanta terra, nem tanto ao mar. Ele, não tem meio termo, não tem que ser. Eu falei assim, não, para Deus, você está pedindo uma pessoa e não especificou, Ele vai dar, porque Ele ama todos de igual modo. Ele não importa com cor, com raça, com tamanho, com altura, com peso. Ele não importa. Ele ama todos, Ele criou todos. Ele quer satisfazer o seu desejo, então especifica como que você quer. Ele queria uma baixinha igual eu. Mas louvado seja Deus, né? Ele é bênção na minha vida. E eu na sua, né, meu querido? Entendeu, irmãos? Então, assim, Ele espera que nós confiamos, fazemos uma entrega total, sem duvidar. Então, aí Deus espera que não duvidamos dEle, porque Ele que faz a promessa é fiel para cumprir. Então, se você confia, entrega, faz entrega total e não duvida, com certeza Ele vai conceder o desejo do seu coração. Põe na mão dEle, mas está demorando muito. O tempo dEle não é o nosso. Nós somos atemporais, mas o Senhor não é. Para Deus não existe. Ele pode dar uma pessoa para viver 5 anos. E aqueles 5 anos pode ser tão maravilhoso, tão bom, que pode parecer 100 anos. Porque Deus, Ele é tremendo. Ele não chega atrasado e não nos dá nada com atraso. E Ele sabe do tempo, até o tempo que nós vamos ter aquela bênção que a gente tanto está pedindo a Ele. Então, mas para isso nós temos que conhecer as promessas de Deus, como eu disse, através da leitura da palavra. Para depois dizer, Senhor, a Tua palavra me diz que deveras há um fim bom. Tá, essa situação está desse jeito, mas a Tua palavra me diz em Provérbios 23:18, deveras haverá um fim bom, e não será frustrada, ou malograda, ou envergonhada, tem várias Bíblias, várias versões, a vossa esperança. Não será frustrada a nossa esperança. Deveras haverá um fim bom. Quando fala haverá um fim bom, é porque o começo não foi. Deveras a situação está ruim, mas confia no Senhor, entrega na mão dEle, confia nele, obedece a Ele, agrada dEle, Ele vai conceder o desejo do seu coração e vai haver um fim bom. Não vai ser frustrada a nossa esperança. E então Ele espera para compadecer de nós. Ele diz o seguinte, se está demorando, Ele diz em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o coração, está buscando, continua buscando. Continua ali, não deixa de buscar, continua ali na presença de Deus. Então Ele está esperando que nós renovamos a nossa mente, como entregando tudo a Ele, confiando, não duvidando e em esperança. Pois Ele quer que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade, como está em Romanos 12:2. Entendeu? Então Ele quer isso de nós. Ele quer que nós renovamos a nossa mente. Ele quer que nós aquietamos o nosso coração. Se estão pedindo, aquieta o coração. Eu me lembro quantas vezes meus filhos pequeninos falavam assim, mãe, quando a senhora tiver dinheiro, a senhora compra uma boneca ou um carrinho para mim? Eu falo, meu filho, com certeza, quando eu tiver, eu compro. Eles nunca mais pediam, porque eles confiavam na minha palavra, que eu ia dar quando eu tivesse. Eles esperavam com paciência e não me pediam, confiava. Agora, mas assim que Deus quer que nós, Senhor, o Senhor pode, qualquer hora, não tem, quando o Senhor puder. Ele sempre pôde. Senhor, quando aprova o Senhor, quando for a vontade do Senhor, o Senhor me conceder essa bênção que eu tanto quero, que eu tanto espero. Porque tem que, da vontade de Deus, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso nós temos que mudar a nossa mente. Às vezes você está orando por alguém pede oração, você está orando e você dá dica, você faz tudo que pode, de todas as formas que pode, mas a pessoa às vezes está num lugar malhando em ferro frio e não sai daquilo porque meteu na cabeça que é daquele jeito e não vai para frente, não funciona. Aí a sua oração tem que estar em concordância com Deus, com aquela pessoa que está te pedindo. Às
A pessoa pede você uma coisa, você está orando por ele, você faz tudo por ele, ajuda de todas as formas, mas ele fica naquele lugar, ele não muda a mentalidade. Aí eu tenho pessoas que eu estou orando assim, Senhor, muda a mentalidade de fulano de tal. Eu estou pedindo a minha oração para algumas pessoas, não é no caso aqui não, lá no Brasil, eu estou pedindo a Deus, muda a mentalidade, que eu já não sei mais o que pediu o Senhor. Mas acontece que a pessoa, como é que eu posso pedir ao Senhor uma coisa? A pessoa tem que ser do jeito que a pessoa quer ali. Então o Senhor muda de mentalidade. Se não é aquele lugar que o Senhor quer que ele esteja, muda a mentalidade dele para ele mudar, para ele ir para outro lugar, para vencer na vida. E também em Romanos, aliás, Lucas, assim, Romanos 12, a parte B, ele nos manda sermos perseverantes na oração. Aí eu orei uma vez, depois você até esquece que orou por aquilo. Olha, eu me lembro que eu orei muito tempo, faz muito tempo que eu orei, porque quer dizer, você não perseverou. Aí você fala assim, não, eu já até orei por essa situação, mas não aconteceu, como eu larguei de lado. Não, você não perseverou, batei e abri-se-vos-á, entendeu? Pedi e dar-se-vos-á, entendeu? Nós temos um exemplo aqui de perseverança, aqui em Lucas 18, da parábola do juiz Iníquo, que ele não fazia justiça, não temia a Deus e nem aos homens, e aquela viúva estava ali o tempo inteiro, pede, faz-me justiça, e ele nunca mais que fazia justiça para ela, e ela estava ali. O que ele fez? Para não ser perturbado, mas ele pegou e falou, como eu não temo nem a Deus e nem aos homens, mas como essa mulher me importuna tanto, então resolve aí o problema dela. O Senhor diz que muito mais Ele faz por nós, mas a nossa oração não perturba o coração de Deus. A nossa oração não perturba, Ele quer ouvir. Ele tem saudade da sua voz, Ele tem saudade da nossa voz. Quando nós deixamos de louvar, quando nós deixamos de orar, de conversar com Ele, de sentar, Senhor, que aqui do meu lado eu vou falar com o Senhor. Pode ter certeza que Ele fica, Ele está. Entendeu? Ele tem saudade da nossa voz quando nós deixamos de orar. Mas quando nós temos de orar com sinceridade no nosso coração. Não orar por desencargo de consciência, para sair depressa para o trabalho, para dizer assim, não, nem orou, não, eu orei sim, eu orei. Mas se eu perguntar, você orou o quê? Não, todo dia, a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Isso não funciona. Então nós temos que, como diz em Portugal, vira o disco e toca o mesmo. Não, nós temos que mudar de atitude. Quando eu não tiver nada para falar e for ficar repetindo demais, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei nem o que falar com o Senhor, porque eu estou tão vazia, meu Deus, me enche, porque eu estou tão vazia, não sei o que falar para o Senhor. Tem misericórdia de mim. Você já fez a oração, reconhecendo que não vai ficar repetindo, falar a mesma coisa, no sentido de coisa repetitiva, não usar de vãs repetições. O Senhor não quer isso. Mas quando você está pedindo a Deus alguma coisa, você diz, Senhor, eu quero essa bênção, Senhor. Se ela é boa, agradável para mim, eu quero. Põe essa bênção na minha mão, põe essa bênção na mão de fulano de tal. Eu estou clamando por essa pessoa. É diferente. Então, se a viúva tivesse desistido, ela não tinha conseguido a bênção. Então, aí está o perigo de nós desanimarmos e não perseverarmos. E às vezes deixarmos até mesmo de orar, julgando não estarmos sendo ouvidos por Deus. Às vezes, no silêncio de Deus para conosco, Ele está nos moldando ou nos fortalecendo espiritualmente para nos entregar a bênção que tanto temos pedido em oração. Entendeu? Então, Ele está esperando nós aquietarmos o coração. Aquietar o coração não é parar de buscar e parar de orar, não. Ele diz, aquietar o coração, ciente de que no tempo dele, na hora dele, ele vai colocar aquela bênção nas suas mãos e na nossa mão, e não vai chegar atrasado. Então nós temos que confiar no Senhor, entregar ao Senhor e perseverar, e confiar no Senhor, para a gente poder alcançar do Senhor a vitória, a bênção que nós pedimos ao Senhor. Entendeu? Então, quando alguém pedir você para orar por ele, por uma situação, meus amados, vamos orar para essa pessoa com a intensidade de alma que nós oramos por nós.
Vamos pedir, porque quando alguém é uma pessoa enferma, vamos pedir a Deus a cura para aquela pessoa, como se fosse para mim, como se fosse um familiar nosso. Vamos pedir, isso é amor ao próximo como a ti mesmo. Porque eu não gostaria de estar, quando eu estou orando por alguém que está doente, está com problema, eu falo, Senhor, como eu não gostaria de estar no lugar daquela pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, porque se eu tivesse, eu estaria implorando o Senhor, dessa mesma forma, eu imploro o Senhor, misericórdia para tal pessoa, cura essa pessoa, Senhor, dá vitória para essa pessoa, porque se eu tivesse no lugar dela, era assim que eu estava pedindo para mim, mas o Senhor me manda amar o próximo como a mim mesmo, então entra naquela causa, meu Deus, faz justiça por tal pessoa, cura tal pessoa, meu Deus, realiza o desejo do coração dessa pessoa, como pedindo para nós mesmos. Isso agrada ao Senhor. Quando você ora abençoando alguém de todo o seu coração, e isso aí não é perto da pessoa, nem impostando voz, que Deus quer que você seja, nós sejamos aqui que nós somos. Esse negócio de ficar impostando voz para orar, isso não funciona. Quando for orar para a pessoa, estiver sozinho, você estiver sozinho na sua casa, intercedendo por aquela pessoa, fica intercedendo por ela, faz de conta que é por você que você está fazendo. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. Isso agrada ao Senhor. Ele recebe a bênção e você também recebe. Porque Deus não deixa ninguém. Aquilo que eu desejo para o meu próximo, faço para ele, Deus faz por nós. Deus nos retorna de forma grandiosa e ainda se agrada. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, na nossa oração, não vamos orar por orar. Orar, perseverar, vamos confiar no Senhor, pôr na mão do Senhor e não tirar, não ficar dando o nosso jeitinho. Deixa na mão dele e ele é fiel para cumprir a palavra dele. E quando vê que está demorando, vai lá em Romanos 10, Romanos 46, aliás, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus para resolver tudo. Não há nada impossível para ele. Uma coisa que ele requer da gente, obediência. Porque lá no Éden, o homem caiu, a natureza humana caiu lá no Éden por causa da desobediência. E uma coisa que Deus mais se agrada é do temor a ele, amar ao próximo como a nós mesmos e obedecer a palavra dele. Amém, meus irmãos? Então, coloca isso no seu coração. Quando for orar por alguém, ora como se fosse por você. Como se fosse você necessitado. Quando entregar uma causa na mão do Senhor, não duvida, não tira fora. Espera confiantemente. Espera, porque depois você vai dar o testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa abençoar todos que estão aqui ouvindo e pela internet assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Graça. As palmas louvam o Senhor. Nome? Amém, irmão? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vou só para mim bater devagarinho. Passa aqui para o pastor Jorge. Com som.